Bom, boa tarde a todos e todas. Queremos agradecer ao nosso convidado do dia. O BRI tem feito aí vários programas que a gente está chamando BRI em Casa, que é uma forma de mantermos o nosso curso ativo, né, com debates intelectuais, acadêmicos e análises políticas. E para essa tarde de hoje, a gente convidou o professor Ítalo Espósito. O professor Ítalo é professor da Universidade Federal do Tocantins, né, graduado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca, tem mestrado e doutorado pelo Instituto de Relações Internacionais da USP e está fazendo um pós-doutorado na Universidade da República no Uruguai. E ele trabalha com um tema que eu acho que é muito interessante, que a gente ainda não tem um aprofundamento grande no nosso curso, né? Na pós-graduação em Relações Internacionais, nós temos já mais vontade de trabalhar com esse tema, e alguns professores já estão pesquisando, que é política externa comparada. Né? E, além de política externa comparada, os estudos que o professor Ítalo fez trabalham muito com a ideia de mudança em política externa. E agora, recentemente, com crise, que é algo que a gente tem aí refletido muito sobre as mudanças e a crise, né? E como é que a crise política e todas as politizações vão tendo aí reflexos, né? Então, professor Ítalo, boa tarde, obrigada por estar conosco. Vou pedir então para você se introduzir e contar um pouquinho então do como é que você vê esse tema de pesquisa, essa grande área de política externa comparada, como é que você chegou nela e como é que você vê esse campo do ponto de vista também teórico, o que é que ele mobiliza e etc. Legal. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Tatiana, pelo convite. Muito feliz de sair aqui um pouquinho do isolamento, aqui de casa, aqui do Tocantins, onde eu estou, apesar de estar realizando pós-doc na UDELAR, né? Devido à pandemia, acabei voltando para cá, né? E até porque as atividades pararam lá e a gente está fazendo como todo mundo à distância, né? Bom, a crise, infelizmente, não tem faltado ultimamente, então a única externalidade positiva é que eu estou tendo um material para trabalhar aí, né? Mas é um tema que está muito em voga, é um tema que é importante a gente estar sempre de olho e é um tema que é difícil de trabalhar também, né? Porque todas as crises têm suas especificidades, né? E, inclusive, agora no pós-doutorado eu estou trabalhando com crises presidenciais, com interrupções de mandatos, com impeachments, renúncias, né? E a gente sabe que nesses processos algumas fatores específicos acabam, né, trazendo um desfecho extraordinário. Não sei, para citar algum, por exemplo, o caso do Collor, a denúncia do irmão dele, que foi, acho que na Isto É, né, foi um fator específico que gerou, foi um fator determinante no impeachment dele. No caso da Dilma, talvez a ligação lá para o Lula, que foi vazada pela justiça, né? Será que isso não foi determinante? Enfim, bom, a gente deixa o assunto de crise mais para o desenrolar da conversa, né? Mas vamos voltar aqui, vamos começar pelo começo e falar um pouquinho sobre a ideia de estudar política externa comparada, né? Questões teóricas e questões metodológicas, né? É um tema que a questão metodológica e rigidez metodológica, a riqueza teórica, acho que são dois fatores que são determinantes para a gente produzir conhecimento no Brasil e, claro, conhecimento de qualidade, né? Conhecimento que vai ter impacto internacional, principalmente, né? O Brasil tem produção acadêmica amplíssima, né? O problema é o impacto, né? Ainda que esse impacto tenha crescido muito nos últimos 10 anos, né? Quando de fato aumentou o investimento em pesquisa, né, no Brasil, o impacto ainda não é proporcional, vamos dizer assim, à quantidade do que a gente produz, né? Isso aí tem bastante dados, né, que vão comprovar isso, ainda que o Brasil tenha bastante impacto. A questão, claro, desse impacto internacional
por alguns motivos também tem a ver com o próprio Brasil, porque o Brasil é um país gigante, né, 200 milhões de habitantes, e o conhecimento, muito do conhecimento que a gente produz é sobre o Brasil, então é para o consumo interno, consequentemente quem vai citar, né, vão ser nós mesmos, mas isso não deixa também de existir vários institutos de estudos brasileiros, né, pelo mundo afora. Então, universidades pelo mundo têm muito pessoal brasilianista, né, que eles chamam que vão trabalhar com o tema Brasil. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente produz para o mercado, então é importante a gente também avançar o nosso impacto internacional. E para isso, a meu ver, o que a gente tem que avançar, o que a gente tem que melhorar na parte da riqueza teórica e na rigidez metodológica, né? Em falando-se em política externa comparada, em análise de política externa, em política externa brasileira principalmente, já, na minha opinião, um avanço muito forte a partir dos anos 2000, já iniciado nos anos 90, mas principalmente 2000, agora 2010, ainda mais, né, que é a gente transitar de uma análise da política externa brasileira descritiva e histórica para uma moldura mais, vamos dizer assim, centrada num debate teórico, né? Num debate teórico com base na análise da política externa, né? Que seria o quê? A ideia de construir uma teoria de médio alcance, que seria uma teoria direcionada ao caso, então uma teoria para explicar o caso brasileiro, o que geralmente era tratado? A continuidade da política externa brasileira, o papel do MRE e ponto, né? E a gente está avançando em que sentido? Em identificar, vamos dizer assim, estruturas decisórias em política externa, identificar os principais tomadores de decisão, né? E principalmente a relação estrutura-agência. O que é isso? Né? Entender que a política externa vai ser desenvolvida tendo como pano de fundo o sistema presidencialista multipartidário brasileiro, ou seja, um sistema altamente fragmentado, ideologicamente pouco coeso, com muitos partidos, né? E que o presidente precisa, para se manter no poder, precisa de uma base de apoio, para que ele vai formar uma coalizão, né? E a configuração dessa coalizão pode ter um impacto muito determinante na política externa, né? A gente viu isso com o governo Temer, né? O que aconteceu da transição Dilma para o Temer? O ministério foi dado para a baseada, foi dado para o PSDB, o Serra instrumentalizou o cargo para fazer uma campanha política, né? Ele tinha pretensões presidenciais, né, quando assumiu o ministério. Então a gente vê como esse sistema político pode influenciar na política interna. Mas principalmente o que a gente tem visto e o que tem se desenvolvido muito aqui no Brasil é a análise principalmente da diplomacia presidencial, né? E a análise também da política externa como uma política pública. Eu acho que esse que é o grande avanço quando a gente está falando de análise da política externa brasileira recente, né? Entender que esse discurso de que o Itamaraty é homogêneo, de que ele tem um programa de carreira, que ele garante a continuidade, né? É um discurso que já está, né, se esfacelando, né? E aí o governo Bolsonaro, acho que foi o golpe final nesse discurso, né? Assim, não dá para se falar em MBA, em tradição, em continuidade, quando a gente vê a FUNAG fazendo evento com terça livre e sendo dominado pelos olavistas, né? Então, essa continuidade do MRE já era, né? Vamos dizer assim, e essa política externa institucional também a gente viu que ela pode se acabar, né? Então é importante entender a relação estrutura-agente, né? Nessa mesma estrutura que a gente vê que, por mais que tenha se transformado, é relativamente constante desde a redemocratização, né? A gente viu transferências de governo, a gente viu a política externa do PSDB, a gente viu a política externa do PT, a gente viu a política externa do Collor, né? São três políticas externas muito diferentes entre si. O Temer, né, também, e agora o Bolsonaro com algo que é inédito na história, né? Uma política externa, a meu ver, mais ideológica da história do Brasil, né? Eu acho que é comparada somente com a do Castelo Branco, talvez, que foi uma política externa bastante ideológica, que se enquadrou ali no cenário da Guerra Fria, né? Entrou na doutrina, a ideia da doutrina de segurança nacional, uma luta anticomunista, né? Mais ou menos é a luta antiglobalista que agora tem adotado o Araújo e o Bolsonaro, né? Então, a gente vê que essa estrutura existe, os atores vão agir dentro dessa estrutura, né? Então, a gente vê que o interesse do presidente é muito importante, né, na política externa. Se ele tem um interesse
vai ser um diferencial. A gente viu isso com Lula, a gente pode comprar Dilma e Lula para falar como o interesse do presidente é um fator determinante na política externa, né? E a gente vê agora também como a questão da política externa é importante para o grupo olavista do Bolsonaro, né? Então, a gente vê que, além dessa estrutura, tem que entender a importância dos atores e como eles estão jogando dentro desse jogo político, dentro desse sistema multipartidário, ultrafragmentado, que é o sistema político brasileiro, né? E aí, o que são as contribuições à política comparada? É isso, né? Conseguir enxergar as diferenças do governo. É muito intuitivo fazer análise comparada, porque é uma análise de contraste, né? Você vê, coloca dois governos, dois períodos, dois países, um do lado do outro e vê. É fácil você contrastar as diferenças, né? E perceber o que teve de novidade, etc., né? E aí, importante também, já passando para a questão da metodologia, a gente avançar mais no debate metodológico. Por quê? Porque a gente faz muita análise descritiva, né? E sem tanta preocupação com o que é o caso. Por exemplo, geralmente é um estudo de caso, mas a gente não faz uma análise adequada da validade externa dos achados de um estudo de caso. O que é isso? Né? Falar, olha, esse caso aqui, se eu estou analisando o governo Bolsonaro, ele é muito representativo para entender outros casos. Que outros casos? Outros casos que sejam comparáveis com o externo do governo Bolsonaro. Então, entender o que é um caso, se é um caso típico, se é um caso desviante, nos ajuda a entender o que o achado de uma pesquisa pode contribuir para outras pesquisas, né? E aí é importante o quê? Entender a replicabilidade, né? Você faz uma análise estruturada dentro de uma moldura teórica, por exemplo, né? Falando, por exemplo, do tipo de análise que você, Tatiana, utilizou, né, no livro que você publicou. Você já replicou agora para estudar num artigo o governo Temer, por exemplo, né? Ou seja, né, você conseguiu desenvolver uma moldura teórica que tem uma validade externa que serve para fazer outros tipos de análise. E é nesse sentido que tem se avançado muito, né, na análise de política externa no Brasil, e que eu acho que é o caminho certo que a gente tem que seguir, né? E para isso também o que se tem avançado muito ultimamente é na utilização de dados, na análise empírica mais robusta, que é algo que, infelizmente, ainda os centros de países desenvolvidos têm um diferencial em relação a nós, principalmente pela questão de financiamento, né? Então, tem muita base de dados que são pagas ainda, muitos acessos a portais de periódicos que são pagos e a gente nem sempre tem acesso a todos eles, né? Enquanto que os centros desenvolvidos têm, né, sempre acesso a essa série de bases de dados, ou tem uma condição de projetar, de programar uma pesquisa que garante, né, que todas essas condições. Aqui, por exemplo, na, né, Universidade Federal Tocantins, a gente queria comprar um software para análise, né, de discursos, e tudo isso demorou 2 anos o processo de compra. Ou seja, como é que você vai programar uma pesquisa, né, buscar financiamento dentro de um cenário desse, né? Então, até chegar ao software, muita coisa tinha mudado, né? E aí eu acho que é importante destacar alguns avanços recentes. A Hemeroteca de Política Externa, por exemplo, que foi coordenada pelo Tulo Vegevani, da Unesp, muito interessante, que congrega uma série de notícias de jornais, né, etc., sobre política externa brasileira. Tem o Observatório de Política Externa da Unesp, tem o novo da UFABC também, né? Muito importante, por quê? Porque tem análise sistemática das notícias, né? Ou seja, você não vai precisar ir lá no jornal e ficar pesquisando em um monte de jornais. Você já vai ter tudo mais mastigado ali e vai ser mais fácil você fazer uma pesquisa sistemática, uma pesquisa com base empírica, né? Eu acho que vale a pena mencionar também o manchetômetro, muito interessante. Tem análise de política externa ali, tem uma análise do governo Dilma muito interessante. Recentemente também tive conhecimento do Media Lab, né, vinculado ao NUPELA, Núcleo de Estudos de Política Externa Latino-Americana, vinculado à UNILA, coordenado pelo Lucas Mesquita e pelo Ramon, se eu não me engano, lá da UNILA. Muito interessante também. Então, a gente vê essas iniciativas surgindo e vejo um olhar muito animador, né? Acho que, apesar de
haver ainda certo preconceito com estudos quantitativos, é importante a gente entender quais as fragilidades e vantagens de cada metodologia. O qualitativo tem vantagens, tem desvantagens, o quantitativo também. Não gosto muito que em algumas, principalmente nas relações internacionais americanas, os estudos quantitativos têm muito mais peso e tem uma legitimidade dos achados muito mais ampla. Sou contra isso, né? Eu acho que as duas metodologias são complementares e ambas podem trazer resultados interessantes, né? Inclusive o que eu tentei fazer na minha pesquisa de doutorado, depois eu comento um pouquinho sobre ela, né? Tentar entender o que são vantagens e desvantagens, e é por isso que eu acho que um olhar mais cuidadoso com a questão da metodologia é importante, né? Em parte, eu devo isso também à minha formação no IRI, eles têm lá apesar de ter um viés mais quantitativo, eles têm essa preocupação com a questão metodológica, eu acho que é uma fortaleza do programa lá, né? E também na realização dos Summer Schools, né? Em conjunto com a IPSA, né? Sempre professores importantes, né? Na parte de metodologia. Eu acho que, apesar de haver um investimento, que hoje em dólar está mais complicado, mas eles também oferecem bolsas, então acho que é uma recomendação interessante para quem está em formação, principalmente no mestrado, no doutorado. Eu participei de alguns e contribuíram muito, né? Mas também professores participam, né? Eu acho que nunca é tarde, recomendo para todo mundo fazer os cursos, não só de lá, né? Mas cursos de metodologia também tem muitos gratuitos, né? Em universidades americanas, você faz online, etc. Enfim, né? Uma análise teórica e uma base metodológica, acho que são essenciais para a gente avançar e para ter mais impacto internacional e para dialogar também com essa literatura internacional, sabendo sempre que a gente está sempre em pé de desigualdade por questão de financiamento, ainda mais agora, né? Desde 2015 que o orçamento da pesquisa vem sendo cortado, desde 2018 nem se fala, né? Não vou nem entrar nessa questão porque eu acho que não é nenhuma novidade. Muito bem. Ítalo, então acho que você nos apresenta algumas questões que é o que é essa área que já, como você bem colocou, há uns 20 anos existe no Brasil, mas ela ainda está, a gente sempre fala em formação, né? Uma área que eu me coloco também dentro, que é a área de análise de política externa. Que uma das nossas grandes empreitadas é romper, então, com a visão, né, da história diplomática e com a assertiva de que a política externa é uma política de Estado e por isso ela teria um todo contínuo. Na verdade, não, né? O que a gente observa são as grandes mudanças que existem, mesmo sobretudo na história republicana do Brasil. Então, acho que esse é um elemento importante. E o casamento que a gente acaba fazendo, né, cada uma à sua maneira, é o encontro, digamos assim, da ciência política com as relações internacionais. Esse é um tema caro, digamos assim, para a UFABC. Ela tem, já desde o seu embrião, a discussão sobre a interdisciplinariedade. Então, a gente tem um curso e um mestrado, né, um bacharelado e um mestrado em relações internacionais, dentro de uma universidade que se coloca o desafio e que pensa as ciências sociais a partir da interdisciplinariedade, né? E eu acho que o interessante da sua trajetória é não só essa ousadia, né, que você vai, então, fazer a aproximação e fazer a política externa comparada em dois momentos, né? O seu primeiro livro, acho que você podia falar dele, né, que é o mestrado, você fala da mudança em política externa no Brasil, em dois momentos, então você vai comparar, acho que o que você mostra também é isso, né? A política externa comparada de um país, então, nos seus dois momentos de ruptura, para depois você conseguir fazer também cada país e as variáveis que você vai mobilizando. Então, eu queria te pedir para você falar um pouquinho do mestrado, do seu livro, né, que compara momentos também que até então eram tidos como emblemáticos de ruptura, né, da política externa brasileira, e que agora a gente talvez vê né, um degrau acima e bem maior, mas que você pudesse falar um pouquinho dele para depois a gente comentar as outras, né, que variáveis que se mobiliza e etc. Nesses estudos. Aliás, Tati, bela retomada sua, porque você falou da questão da ponte com a ciência política, e eu acho que esse é um caminho, é o caminho para mim, né?
tenho, principalmente para analisar a política externa da América Latina, comparação, a análise da política comparada, né, a literatura de política comparada é muito importante. Por quê? Porque é aí que você vai encontrar os pontos de encontro na política externa da América Latina, que é o quê? Entender que são países, né, tirando algumas exceções no Caribe, né, países presidencialistas, multipartidários, sistemas fragmentados, né, que os governos precisam de coalizões, que as coalizões são instáveis, né, pela baixa fidelidade partidária, né? Então, que o presidente está ali se equilibrando, né? Eu vou comentar um pouquinho depois na pesquisa do doutorado, mas são muitos presidentes que não completam o mandato na América Latina, né? Se durante a Guerra Fria, até a terceira onda de democratização, eram os golpes de Estado, que, vamos dizer assim, resolviam as crises políticas, agora são as interrupções de mandatos, né? O quê? Tira o presidente e começa aí um novo período, né? O que falavam com a Dilma, né? Tira a Dilma que aí resolve tudo, né? Esse é o discurso, né? Por quê? Porque a gente tem um sistema político também que é altamente personalista, que tem também grandes conteúdos de centralização decisória na figura do presidente, né? Então o quê? Deu problema? A culpa é do presidente. Está indo tudo bem? Sobe a popularidade do presidente, né? Então a crise política tem muita relação com o presidente e a solução da crise em muitos casos é o quê? Troca o presidente e a gente abre um novo capítulo na história que vai ser um mar de rosas, vamos dizer assim. Então, a política comparada é muito importante porque serve para a gente entender a estrutura, né? E a partir daí a gente consegue, na análise empírica, entender como que cada ator agiu dentro, né? Bom, falando um pouquinho, né, da pesquisa de mestrado, né? Ela saiu em formato de livro. O livro chama Redirecionamento da Política. Deixa eu mostrar aqui. Redirecionamento da. Ao merchan aqui. Redirecionamento da política externa, uma análise comparativa entre os governos Castelo Branco e Fernando Collor, né? Eu tento, nesse sentido, criar uma moldura teórica que vai servir para comparar os dois governos. Por que comparar esses dois governos, né? Essa é uma pergunta que muita gente me fez e ninguém entendia muito bem. A ideia é o método da concordância, né? Que é o método proposto pelo Mill, né? Em 1700 e bolinha lá, mas que já foi bastante desenvolvido posteriormente. A ideia basicamente que é casos completamente diferentes, mas com resultado parecido, né? Então, por que governos tão diferentes tiveram política externa tão parecidas ou promoveram mudança de política externa semelhantes, né? E a gente vê, Castelo Branco, o primeiro governo depois de um golpe de Estado, né? Na Guerra Fria, né? Um presidente militar, com o governo Collor, né? O primeiro governo eleito pós-democratização, né? Aí você vê, mas os dois tiveram um processo de abertura comercial, abertura econômica, tiveram um processo de aproximação aos Estados Unidos. A partir daí eu falei, acho que tem coisa interessante aí dentro, né? E aí, a partir disso, eu centrei no tema que é mudança de política externa. E aí eu acho que eu reforço a questão da importância da, vamos dizer assim, rigidez, vamos dizer assim. O que eu tentei fazer? Eu falei, o que é o conceito que eu vou trabalhar? Mudança de política externa. Então, eu vou fazer as perguntas relacionadas a isso. Aí eu perguntei o que, como, quando e quem e por quê. Né? Então, o que? O que é mudança de política externa? Aí eu mapeei toda a literatura. O que a literatura vai falar? Tem tipologias, critérios, né? Então, vai falar, olha, tem uma série de autores que vão propor, olha, tem 4 gradações de mudança de política externa, da mais branda a mais radical, a mais extrema. Tem uma série de maneiras que a literatura tenta criar molduras teóricas para explicar. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi definir o conceito-chave. A partir da literatura, que foram características que são consideradas essenciais para ser considerado uma mudança de política externa. Primeiro, tempo. Tem que ser rápida a mudança. Né? Então, a gente não vai falar, olha, a mudança da política externa ocorreu durante 20 anos. Não, a gente quer saber de rupturas bruscas, ou seja, sei lá, a mudança da Rússia, né? Ninguém previa a mudança, o final da União Soviética, a mudança na política externa russa, né? Ou a Revolução Cubana e uma viragem totalmente radical também, desde Fulgêncio para o regime Castro, né?
Outra exigência, a abrangência, né? Porque a gente sabe que um país pode mudar a política externa para direitos humanos, pode mudar a política comercial a algum ponto, mas para ser considerada essa mudança de política externa como algum projeto amplo, a gente tem que entender que tem que ter uma abrangência de temáticas também. Então, se é uma mudança tanto na relação sul-sul, norte-sul, né? Ou na questão de abertura ou protecionismo, o que mais que poderia entrar? Em questões, por exemplo, nos casos que eu analisei, eu vou considerar que teve mudança, por exemplo, no governo Collor, na política ambiental, na política de direitos humanos, né? No caso do Castelo Branco, vai ter uma mudança da política externa independente, vamos dizer assim, a política externa mais progressista que o Brasil já tinha tido para a política externa anticomunista, a menos progressista ou a mais reacionária, vamos dizer assim, também até, eu acho que até o Bolsonaro inaugurar essa nova etapa na política externa brasileira, né? E outra condição é o grau, uma mudança ampla no espectro político, né? Então, assim, considerando que existe um espectro político em política externa, uma mudança da política externa independente, totalmente à esquerda, para a política externa da doutrina de segurança nacional, que foi a do Castelo Branco, totalmente à direita, né? Ou também, não, na minha opinião, não foi uma mudança tão abrangente, tão extrema, no caso do Sarney para o Collor, mas também teve traços nesse sentido, né? Vamos dizer assim, mudança numa política externa protecionista para uma abertura, mudou na política de direitos humanos, mudou na política do meio ambiente, né? Então, foi abrangente, foi global, né? Então, essa foi a primeira pergunta. O que? Como, né? Como acontece esse processo? Aí, o que a literatura dizia, né? Que existem as fontes, que são as fontes, as condições do ambiente, né? Mudanças no sistema internacional, mudanças nas condições, né? Que vão, vamos dizer assim, dizer para os tomadores de decisão que, olha, não está adequada mais essa política externa, né? Mas o que acontece em política externa? Nem sempre um desencontro entre as condições e a política externa leva a uma mudança de fato. Por quê? Porque a política externa, geralmente, por mais que recentemente os presidentes tenham feito a gente crer o contrário, é uma política externa aversa ao risco, né? O presidente, os líderes só vão mudar a política externa quando eles verem que está tendo um custo muito alto, né, de manter esse curso, vamos dizer assim, tem um feedback muito negativo a essa política externa. E quando há uma perspectiva de altas perdas e uma perspectiva de altos ganhos se mudar, né? Então, a política externa geralmente ela vai seguir, de fato, ela tem uma tendência à continuidade, a ser uma política de Estado, ainda que a gente saiba que essa leitura tem as suas limitações, a gente sabe que tem essa característica, ainda que relativa em política externa, né? Então, geralmente, por mais que as condições do ambiente digam que deve-se adotar mudanças, questões de inércia institucional, o que a literatura americana vai chamar de Standard Operational Procedures, né, SOPs, tendem a gerar a continuidade, né? Mas nesses momentos, vamos dizer assim, de crise, esses fatores são quebrados, né? Vamos dizer assim, aí o conceito que eles usam é estabilizadores. Os estabilizadores da política externa, que é o quê? A inércia, né? A questão da política do Estado, a questão da necessidade de especialização, a questão de baixo envolvimento, em alguns casos, do presidente, ou seja, deixa a burocracia tocar. E isso são os estabilizadores que garantem certa continuidade. Mas em determinados momentos, né? E aí tem uma série de características que vão considerar esses momentos. Eu tento, depois, quando eu comentar a pesquisa de doutorado, eu vou falar mais claramente o que é essa ideia de janela política, né? Que é um conceito que eles vão usar, abertura de uma janela política, né? Algo meio subjetivo, mas que vai dizer assim, olha, esse é o momento de introduzir uma mudança, né? O que são essas janelas políticas mais, né? Que aí é já passando para resposta de quando, né? Quando essa janela política vai abrir. E geralmente o mais tradicional é a mudança de governo, uma mudança de regime, né? A gente sabe que a mudança de governo é o momento ideal para você propor novas políticas públicas, né? E considerando a política externa como uma política pública, é o momento ideal de inserir, né? Você vai ter menos resistência, né? A gente vê, por exemplo, como a ideia do honeymoon, né? O período de honeymoon. O presidente, durante 100 dias, ele tem quase que carta branca para fazer o que quiser, né? A gente viu isso, eu analiso isso bem quando eu falo da política externa do Collor, né? Eu vou focar nesses 100 primeiros dias, né?
teve muito artigo, análise de conjuntura do governo Bolsonaro, que vai falar dos 100 primeiros dias do governo, né? O que ele conseguiu cumprir, o que ele não conseguiu cumprir. É um período importante. E é um período que o presidente tem relativamente uma carta branca, né? E o outro grande característica que eu vou falar é das crises, né? As crises, elas demandam mudança, né? Na crise, o custo de promover uma mudança é mais baixo, né? Por quê? Porque todo mundo demanda mudança. Olha, não está funcionando. Então, por mais que um governo estivesse insistindo num curso político, a crise vai dizer o quê? Você precisa mudar, né? Então, você precisa trazer respostas políticas, né? E foi, por exemplo, a mudança de Dilma-Temer, por exemplo, né? Que o Temer chega? O que é o discurso do Serra? A nova política externa, né? Então, é uma novidade, eu vou resolver todos os problemas anteriores, né? Então, a solução para a crise é a novidade, é a mudança. É o que é o discurso do Collor também, né? A mudança, a modernização do Brasil, né? Então, a crise está relacionada com isso. Por quê? Porque diminui os custos de implementar uma mudança política e legitima essa mudança, né? Então, é o período adequado, né? Então, seria nesse contexto que abre essa janela política, né? Passando para a próxima questão, quem são? Aí são os atores, né? A questão da importância de identificar, que é o que a análise de política externa propõe, que é abrir a caixa preta, né? O que é isso? É olhar para dentro do nível do Estado, é entender o papel do líder, do presidente, é entender o papel do ministro, é entender a relação com os outros poderes, é entender que um grupo de interesse pode influenciar na política externa via legislativo, via executivo, né? Entender esse jogo, né? Grosso modo, a gente tem que olhar aqui nos sistemas políticos da América Latina mais para o presidente e para o papel auxiliador das agências e burocracias especializadas, né? Principalmente o Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Fazenda, da Economia, né? Esses ministérios que trabalham mais diretamente com a política externa, né? E a relação de delegação ou de maior ativismo de uma diplomacia presidencial, né? Mas, claro, a gente tem que entender que isso vai variar a depender da área temática. Se a gente for falar de posicionamento de brasileiro nas COPs, nas negociações de meio ambiente, a gente tem que entender que vai ter um debate, uma disputa, geralmente, entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, né? Um mais vamos dizer assim, desenvolvimentista, outro mais meio ambiente. Então, a gente sabe que vão existir essas disputas internas, né? E que, claro, a coalizão vencedora é que vai determinar a posição adotada em uma negociação internacional ou a política externa adotada por um governo, né? E, por fim, a pergunta é por que, né, um governo vai implementar uma mudança de política externa, né? E a resposta que eu encontrei foi de que nesses dois casos, a política estava vinculada ao projeto de governo, né? Então, o que era o projeto de governo do Castelo Branco, né? Limpar o Brasil do comunismo, né? Esse fantasma que existe no Brasil, apesar de ser um fantasma, né? Porque ele não existe, enfim. Então, a política externa dele estava vinculada com a política anticomunista, com um alinhamento aos Estados Unidos no marco da Guerra Fria, disputa leste-oeste, né? Então, a legitimidade do golpe, a legitimidade da necessidade de um golpe, de se instaurar o governo militar, estava relacionada com, ou a política externa se vinculou a essa necessidade, né? Então, como é que o governo ia falar em limpar os comunistas do Brasil, em promover uma série de caça às bruxas em vários ministérios e, no âmbito internacional, manter a política externa independente e manter laços com a China, por exemplo? Não, né? Para haver coesão nesse projeto, teve-se que alterar totalmente a política externa do governo, né? E também está relacionado com a política externa como um instrumento de desenvolvimento econômico, né? Está muito relacionado a isso. Isso é claro, principalmente no governo Collor, né? Como que a política externa foi direcionada para esse projeto de modernização, de abertura econômica, de neoliberalismo, né? Toda essa reforma estrutural que ele fez, principalmente pela via na medida provisória, aproveitando esse período aí de honeymoon, né? Os resultados da pesquisa, basicamente, né, que grosso modo é que, em muitos casos, a sobrevivência desse governo, desse regime, esteve vinculada a essa mudança de política externa. Então, não haveria coesão
para o governo Collor ou para o Castelo Branco se eles não tivessem mudado a política externa, né? Seria algo incongruente. Como é que todo esse projeto do Collor seria implementado sem promover uma abertura unilateral da economia brasileira, né? Sem se aproximar do norte, sem fazer o tour pela Europa e renegociar as dívidas, né? Sem vender essa imagem de um Brasil moderno, etc. Então, está muito vinculado, né? A política externa como ferramenta de desenvolvimento econômico, como isso impacta na política externa, como eu acabei de mencionar, e essa questão da diferenciação do governo anterior, né? E isso eu acho que é claro bastante aqui também na mudança de Dilma-Temer, né? A política externa do Temer ou do Serra é basicamente uma política externa antipetista, né? O que são as primeiras iniciativas do Temer, né? Se aproximar dos países que antes eram, vamos dizer assim, mais distantes e começar a atacar os antigos parceiros do PT, né? A política externa é muito antipetista e tem um discurso de, né, olha, para sair da crise o Brasil tem que virar esta página, se afastar de ditaduras comunistas, né? Esse discurso que é o mesmo discurso que vai usar o governo Bolsonaro, só que to a whole new level, né? Já um nível aí mais não para amadores, né? Um nível que realmente eu considero como algo inédito na política externa brasileira. É uma provocação, eu quero que você fale do seu doutorado, mas antes disso, né, uma das questões que até o Celso Amorim levanta e que a gente consegue ver desses governos, né, com grandes inflexões na aproximação, na subordinação com os Estados Unidos em agendas liberais, né, é que eles acabam tendo voo curto, né, como a expressão que se usou para o Collor. De galinha. Então, e aí, assim, eu estava até aqui contando, não sei se você viu meus dedos, né? O tempo, a gente já está há 4 anos dessa mudança, né? Claro que eu acho também que tem uma gradação entre o Temer e o Bolsonaro, então, assim, acho que você tem ali já a inflexão da agenda, mas do ponto de vista discursivo, a ênfase, né, ela é muito maior no governo Bolsonaro, a aliança que se cria com o Trump e com Israel é de outra envergadura, né? Não sei se natureza, mas de outra envergadura com certeza. Mas aí eu queria escutar de você um pitaco, assim, se você acha que no esquema de comparação do que a história brasileira nos diz, era normal esperarmos um voo curto, é normal esperarmos, né? Ou não tem nada que nos coloque a pensar isso? No sentido, por exemplo, eu penso, olha, é insustentável economicamente, é inviável. Olha, em se falando de governo Temer, né, eu até estava refletindo, né, me preparando aqui para a nossa conversa, né, pensando já numa análise de conjuntura, sobre o governo Bolsonaro e se o Bolsonaro caísse, o que aconteceria? Eu me arrisco a chutar, e assim, com certa confiança de que seria o fim dessa política externa, né? Não dá para imaginar, por mais que a gente pense no impeachment e pensando na nossa Câmara dos Deputados, no nosso legislativo, o que a gente imagina se caiu o governo Bolsonaro? Um governo de coalizão DEM, PSDB, partidos do centro, né? Quase um Temer segunda edição, vamos dizer assim. Então, por mais que ele não vai, esse possível governo, numa possível queda do Bolsonaro, aí saber se ele vai cair ou não já é algo que é mais difícil não quero entrar nesse pitaco, até que aí tem uma certa expectativa pessoal, vamos dizer assim, né, sobre a queda dele. Mas se ele cair, eu não vejo como essa política externa se sustenta, né? Então eu vejo um retorno a uma política externa mais parecida com o que seria a política externa do Temer, vamos dizer assim, né? Uma política externa que não deixa de ser uma política externa dentro da tradição da política externa brasileira, né? Por mais que seja uma política externa de aproximação ao norte, né? Por mais que tenha características aí de norte-sul, de americanismo, etc., está dentro da tradição brasileira, né? O que a gente viu, se a gente colocar grosso modo, né? Até mencionando o artigo do Aze com o Diego Aze com o Merck, né? Eles colocam isso aí, né? A gente pode sistematizar longos períodos da história da política externa brasileira e da Argentina entre globalismo e americanismo, né?
A gente consegue, claro que vão haver vários graus, claro que vai haver certa limitação nessa moldura, mas ela serve para analisar grandes períodos da história, né? E a gente consegue encaixar praticamente todos os governos com um pouquinho mais de dificuldade para o Bolsonaro, que claro que entraria como americanismo, mas é algo inédito, vamos dizer assim, o grau de americanismo dele, né? Mas a gente consegue classificar os governos dentro desta moldura, né? E eu acho que um governo do Mourão, por exemplo, seria aí bem parecido em termos de política externa do que um governo do Temer, por exemplo, né? Então eu vejo esse como um voo curto nesse sentido, né? Eu não vejo como esse antiglobalismo que não é sustentável. Eu acho que até economicamente, como você mencionou, é uma leitura interessante, né? A gente ainda não começou a sentir, mas provavelmente a gente vai sentir o custo, né, dessa diplomacia de Twitter em relação à China, por exemplo, né? Dessa questão que pode gerar também Israel, que pode gerar uma restrição para o mercado brasileiro de carne no Oriente Médio, nos países árabes, por exemplo, que é um mercado que o Brasil já tem toda a estrutura para exportar para esses mercados, porque existe uma série tem uns requisitos, né? Enfim, eu acho que é um voo curto, né? Saindo o Bolsonaro, a gente não sabe até quando ele fica, eu acho que vai haver, até porque gerou uma série de constrangimentos dentro da própria diplomacia, né? Eu imagino o constrangimento de vários diplomatas, né? Ao ver ali um setor minoritário, né? A gente, claro, sabe que a gente não tem uma cultura tão clara do que acontece lá dentro, mas a gente vê que é um grupo minoritário, né? E que os dois grandes grupos lá são esses dois grandes grupos que foram contemplados ou pela política externa do FHC e do Collor, em certa medida, ou pela política externa do governo do PT, né? Então, eu acho que esses são os dois grandes grupos, e esse grupo que está sendo encabeçado pelo Ernesto Araújo é um grupo minoritário, tanto que ele era desconhecido, né, antes de ser alçado a esse cargo, né? Enfim. Eu acho que é um voo curto, né? E o que a gente, até aí já passando um pouco, não sei se você quer comentar algo em relação a isso, o que você acha? Vamos ver. Eu acho que assim, tudo indicaria que seria um voo curto, mas eu acho que como a gente tem uma mudança de regime maior, que eu acho que estamos aí num processo de facilitação, a gente pode estar diante de uma outra mudança. Então, assim, Castelo Branco foi uma envergadura, chega no ápice, mas tem algo que se mantém. Então, eles vão ter que fazer algum ajuste para a economia sobreviver, mas algo se mantém. Então, eu acho que é isso, assim, no nível do atrito com a China, com a própria Venezuela, isso não tende a perdurar, mas a aliança talvez com os Estados Unidos, esse retorno de uma subordinação, ele me parece ser mais longo. A não ser, claro, que haja uma grande inflexão na política brasileira como um todo, que nada aponta muito, né? Apesar, como você falou, das nossas vontades né, nada aponta muito para isso. O professor Diego está perguntando aqui no chat, não sei se você consegue ler, até que ponto a PEB está condicionada pelo bloco ultraliberal de Guedes, bancos e o mercado financeiro. E restou ao Itamaraty a pauta olavista, ou seja, né, tentar ver a questão dos arranjos institucionais, né? Olha, na minha opinião, o bloco olavista, em termos de política externa, política mesmo, né? Não falando mais da parte comercial e econômica, o bloco olavista é o mais forte, na minha opinião, né? A aproximação ao Trump, a aproximação a outros presidentes que têm características igual ao Bolsonaro, igual à Índia, igual à Hungria, por exemplo, está muito vinculada a isso, né? A tentativa de alçar o filho dele a embaixada, né? Toda essa posição nova que o Brasil está adotado nas questões de direitos humanos, nas questões LGBT, na ONU, em votações da ONU, tudo isso é fruto do olavismo, né, na política externa brasileira, né, essa relação conflituosa com a China, etc., né. O Guedes, ele vai tocando a agenda dele na medida do possível e, apesar das contradições, tem conseguido uma liberalização, mas eu acho que
na pauta da política externa, talvez passe desapercebido, ou tenha menos destaque, talvez por ser menos polêmico, né? E talvez ele esteja conseguindo avançar com essa agenda, talvez com eficiência, mas eu vejo como o grupo olavista muito forte, né, na política externa brasileira do governo Bolsonaro, né? E o Guedes está ali escanteado, a gente vê ele, né, tentando tocar a agenda dele, mas o Bolsonaro sempre, até inclusive com reformas, né, reformas financeiras, reformas econômicas dentro do Brasil, o Bolsonaro é um cara tradicionalmente corporativista, né? Então, se vai cortar direito de várias classes, o Bolsonaro vai lá, vai querer tirar os militares, vai querer tirar as polícias, né? Vai querer tirar os seus grupos de apoio, né? Então, o Guedes tem uma certa dificuldade. A própria questão das exportações, né? Em que medida as exportações não podem ser algo que é muito importante para a parte da pauta liberal, né? Vamos dizer assim, de aumentar as exportações, né? Aumentar investimento. Até que ponto o olavismo não atrapalha essa pauta, né? Os investidores estão fugindo do Brasil, né? Qualquer um que, por mais que a notícia ou a divulgação do vídeo da reunião lá parece que foi bem recebida pelo mercado, né? A gente vê que os investidores internacionais têm fugido do Brasil, né? Por quê? Pela instabilidade, pela incerteza, né? Ninguém quer botar grana. Eu não botaria minha grana aqui no Brasil, né? A não ser que fosse grana rentista, vamos dizer assim, né? Mas assim, os investidores estão fugindo do Brasil e eu acho que o olavismo, né, na política externa brasileira está dando uma quebrando as pernas, vamos dizer assim, da pauta do Guedes, né? Assim, a meu ver. Tem algumas análises interessantes, né? Não estou acompanhando tão bem o governo Bolsonaro, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Os professores da GV aí de São Paulo estão acompanhando bem. Eu gosto da leitura do Casarões, do Oliver Stank, que estão fazendo um acompanhamento aí, sem falar, claro, dos observatórios de política externa aí, mencionar o da UFBC aí. O da Unesp, eu acho que deu uma, não sei se por conta da pandemia, deu uma rareada aí nos informes, né? Mas enfim, eu acho que o setor olavista está muito forte, né? E por quê? Porque é importante para a audiência interna do bolsonarismo, né? É importante para o seu grupo de apoio todo esse discurso anti-ONU, esse discurso anti-globalista, né? Então faz parte da meta política que eles chamam, né? Enfim, é algo também que é um... Pode falar, Tati. Não, pode terminar. Eu ia falar mais, emendar uma próxima pergunta. Não, eu acho que é algo que é global, vamos dizer assim, as novas direitas, né? É algo global, assim, mas eu acho que o Bolsonaro, de fato, é extremo, até se comparado com esses outros governos de extrema direita, o Bolsonaro, a meu ver, está mais à direita, né? Enfim, é algo que tem que ser levado em consideração quando a gente está falando de política externa na América Latina, porque também é algo que o fim da onda rosa é algo que é uma realidade que a gente tem que levar em consideração, né? Então, sobre isso, que eu acho que eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, né? A gente está um pouco mais centrado, digamos assim, em discutir Brasil e governo Bolsonaro e essa mudança, mas, na verdade, o que a gente tem visto, né, é isso, é uma mudança que ela é global, mas que ela tem uma particularidade na América do Sul, né? E na América Latina. E como você tem pesquisado muito isso também, né, comparado as políticas externas e as mudanças nelas, as formas. Então, bom, tivemos impeachment no Brasil e no Paraguai, tivemos uma mudança, né, que vai aí com o fim da onda rosa, na Argentina e no Chile. Que você pudesse falar um pouquinho de como é que você vê, como é que você está comparando esses governos e etc. Que pegasse um pouquinho o seu doutorado e o pós-doutorado para a gente poder pensar o Brasil não só dentro do seu próprio marco fechado, porque eu acho que a política externa é interessante que é isso, a análise de política externa nos coloca a pensar para dentro, né, da caixa preta, mas o que é interessante é isso, assim, como é que você pensa isso em múltiplas dimensões, né? Ou seja, né? Em nenhum momento, né, a análise política externa, ao propor abrir a caixa preta, vai falar que variáveis internacionais deixam de ter importância, né? Então, eu acho que isso que me encanta na análise política externa é entender que uma coisa não está separada da outra, né?
para quem acompanha a política externa de países e não tenta analisar em nível sistêmico, como as teorias de relações internacionais fazem, né? A ideia de uma análise só centrada no internacional parece muito pobre para a gente, né? Então, é importante entender esses dois lados, né? Falando de América Latina, né? Então, vou falar um pouquinho antes do doutorado. Eu analiso um período que vai até 2008, né? Então, eu não vou pegar todo o final da Onda Rosa, é algo que eu vou ver mais a partir do pós-doc, principalmente que aí eu vou também me centrar mais no período recente, né? Nessa primeira etapa da pesquisa, que eu vou analisar Dilma e o impeachment da Dilma e o impeachment do Fernando Lugo, né? Mas também, principalmente, a partir da terceira onda de democratização, que já é a próxima etapa da minha pesquisa, que é analisar vários casos de interrupção de mandato presidencial na América Latina, que tem ao todo aí umas 20 interrupções de mandato presidenciais desde 78, né? Desde a terceira onda. Então, primeiro, falando da pesquisa de doutorado também, que tem um artigo publicado na Revista de Ciência Política do Chile e um na Dados, Revista de Ciências Sociais da UERJ, né? Aí também está saindo um livro, novamente fazendo merchan, esse não saiu ainda, pela editora Apres, que a Tatiana conhece bem, publicou por lá. Ainda não saiu devido à pandemia, né? Mas esse aqui é o boneco, tá no prelo aí para sair, espero lançar em breve. Bom, aí eu continuo no doutorado na mudança de política externa, mas agora eu vou ampliar para a América Latina e vou ampliar para 45 a 2008. Então é um universo bastante grande que eu vou analisar, né? E aí por isso eu vou ter que ir um pouquinho para o método quantitativo, mas nunca separado da análise qualitativa, que eu considero essencial para a gente pegar a análise quantitativa e falar o quê? Faz sentido? Não faz sentido? Vamos olhar os casos, né? Vamos ver se isso que eu achei na análise quantitativa acontece quando a gente observa os casos de maneira mais pontual, vamos dizer assim, né? E aí, análise quantitativa eu fiz o quê? Para mapear, né? Para mapear, identificar quando... Primeiro, a criação de um critério para falar quando ocorreu mudança de política externa e depois para entender quando ela ocorre, né? Então, primeiro, na análise quantitativa, eu tentei criar a ideia do que quando ocorre essa janela política, né? Quando que vai acontecer a mudança? Quando que é esse momento, né? O que são eventos que levam à mudança de política externa, né? E aí, primeiro, para pensar o internacional, eu pensei na relação Estados Unidos-América Latina, aí eu adotei uma lógica de análise pela ideia do carrot and stick, que é o quê? Aliciamento versus coerção. Então, como é que o internacional vai influenciar uma mudança de política externa? Ou pelo aliciamento, ou os Estados Unidos variando o nível de ajuda que ele transfere para os países da América Latina, né? E aí isso é muito comum na Guerra Fria, principalmente no financiamento das escolas superiores de guerra, né, os regimes militares de direita financiados pelos Estados Unidos, né, era algo muito importante, por quê? Porque eles repassavam algo que era 10% do PIB de países da América Central, por exemplo, né? Então é algo assim, você tem apoio dos Estados Unidos, você tem um superávit aí que te garante a manutenção no poder. E a coerção econômica via embargos econômicos ou a coerção militar, via intervenções militares. Então, eu coloquei essas variáveis para identificar se elas influenciam a mudança na política externa. E pelo âmbito doméstico, as variáveis mais tradicionais, que é o quê? Mudança de governo, mudança de regime e crise econômica principalmente. Para a crise econômica eu não encontrei um resultado, principalmente pela dificuldade em definir o que é uma crise econômica, né? É muito difícil porque é muito contextual. Se você for colocar numa perspectiva comparada inflação e PIB, por exemplo, a inflação no Brasil era muitas vezes maiores do que em outros países, por exemplo. Então é difícil criar um critério comum, né? E um passo anterior que eu esqueci de mencionar, e criar também um critério unificado para definir o que é mudança de política externa. E para isso eu usei as votações na ONU, né? O que eu fiz? Quando de um ano ao seguinte a votação de um país na ONU mudou drasticamente, foi considerada mudança de política externa, né? Então, claro, não é igual uma análise qualitativa que você vai ver toda a riqueza da mudança, como ocorreu, como é que o presidente implementou, de que forma, que áreas houve a mudança, né? É mais pobre nesse sentido a análise quantitativa. Eu peguei a votação na ONU e falei, olha, esse ano ele votou muito próximo dos Estados Unidos, no ano seguinte mudou completamente, ou seja, teve mudança aí,
né? É aberto ao questionamento, mas é uma forma de observar e é um critério que serve para quê? Para analisar 33 países por mais de 50 anos, né? Então tem a sua vantagem nesse sentido, né? Eu não ia conseguir fazer uma análise qualitativa para tudo isso, né? E aí o que eu achei a partir daí? Eu achei o que seria essa janela política. E o que é a janela política na América Latina nesse período que eu analisei? Primeiro, intervenção militar. Tá? Então, quando os Estados Unidos vai lá e derruba o governo e instala um outro governo, há mudança na política externa. E quais são os casos? O caso do Haiti, por exemplo, o caso no Haiti em 2004, que aí não foi só Estados Unidos, foi uma força multinacional, teve até a operação da ONU depois, mas houve uma mudança significativa na política externa. O caso de Honduras, por exemplo, né? Desculpa, o caso de Granada em 85 também, que o regime socialista é derrubado, né, com uma intervenção dos Estados Unidos, com o apoio de alguns países aí da América Central, né? Então, essa intervenção em que quem está no governo é substituído por um outro que o pessoal chama de puppet, né, um marionete, vamos dizer assim, das potências, né, dos Estados Unidos, é um fator assim que foi assim, a variável com mais impacto, né? Quando isso acontece, aumenta em 6 vezes a chance de mudança de política externa, por exemplo, né? O que também, a mudança de regime, a mudança de governo também, encontrei resultado. Embargos econômicos também, a imposição de um embargo econômico vai gerar certa instabilidade na política externa também, né? Então, eu consegui mapear o que seria essa janela política pela análise quantitativa. E, a partir daí, eu fui para a análise qualitativa para quê? Para entender, primeiro, os casos desviantes, ou seja, por que, em alguns casos, mesmo havendo mudança de regime, não houve mudança na política externa, né? E aí eu identifiquei que, pela análise qualitativa, que em alguns casos, a mudança de regime não necessariamente leva a uma mudança no grupo no poder, por exemplo, porque aí é uma questão de codificação de base de dados, né? Teve casos, por exemplo, de mudança de regime na Guiana em 2000, no Equador entre 97 e 2005, em que não teve uma mudança de grupo no poder, se manteve o mesmo grupo, um grupo com uma mesma política econômica, um grupo com uma mesma política externa. Tá? Então, é de se esperar que, em alguns casos, são condições que aumentam as chances de ocorrer a mudança na política externa, mas que não necessariamente vai acontecer. Por quê? Porque depende da agência, depende do interesse do ator, depende de quem vai assumir o poder, depende do interesse, né, da agência humana para promover o processo, né? E aí, o segundo passo, além de analisar os casos definhantes, foi analisar os casos típicos, que seria o quê? Eu peguei, com base nessa mesma variável quantitativa de votações na ONU, os casos em que essa mudança foi mais extrema, né? E aí eu selecionei esses casos com uma análise qualitativa para fazer um debate sobre tipologias de mudança de política externa. E aí foi a importância que eu encontrei das crises, né? Por um lado, uma crise política, de uma guerra civil, de um caso social, assim, um cenário completamente de crise política no sentido em que o próprio sistema não deu conta de resolver a crise política, então degringolou para uma guerra civil, ou seja, uma crise política extrema, né? Quando isso aconteceu e não teve, vamos dizer assim, gerou um deadlock nas negociações, o que aconteceu? Geralmente aconteceu uma intervenção militar internacional, aconteceu um isolamento muito forte de um governo e, a partir daí, houve uma mudança de governo e uma mudança significativa na política externa. Quais foram os casos? Primeiro, uma tipologia é a mudança para uma política externa ou anti-status quo. É o caso do quê? De Cuba, após a Revolução Cubana, Costa Rica em 48, depois de uma guerra civil também, e Nicarágua em 79, depois da Revolução Sandinista também. O que aconteceu aí? Guerra civil, caos social, deadlock nas negociações, os Estados Unidos e atores internacionais tentam fazer uma mediação para gerar uma transição democrática para um governo centrista. Isso não acontece, os revolucionários tomam o poder e eles vão adotar uma política externa anti-status quo, né? Foram esses casos, né? Outros casos, restauração, que eu chamo de restauração, que é o quê? Houve esse mesmo processo de guerra civil, de caos social, deadlocks nas negociações, mas não houve uma saída interna, ou seja, uma revolução e a tomada de poder por outro grupo. Houve uma intervenção internacional, que é o caso de Granada em 85 e Haiti em 2004. E aí há o que eu chamo de restauração, ou seja, a retomada de um governo pró-Ocidente, né, um governo
mais vinculado às potências e às organizações internacionais, né? E o outro caso, os casos que são um pouquinho menos radicais de mudança, que seriam os casos das crises econômicas. Essas crises econômicas geraram o quê? Um processo de reforma administrativa e um processo de acomodação na política externa, que foi o que eu encontrei na Argentina do Perón em 48, na Argentina do Menem em 90 e Cuba nos anos 70, quando houve uma aproximação à União Soviética e, vamos dizer assim, um relaxamento da tensão em relação aos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? O país está em crise econômica, um processo de isolamento internacional, sofrendo embargos, né? Uma situação difícil de crise econômica. Os líderes vão ver que há necessidade de ceder, promove uma reforma administrativa, então uma mudança em postos-chave da administração, economia, política exterior, etc., e vai haver uma acomodação das relações com as potências, né? No fim, grosso modo, os achados é que, de fato, sim, além de todos esses comentários, né, alguns achados finais que eu acho que vale a pena comentar é que a política externa dos países mais fracos, menos poderosos, é mais instável. Então, a gente vai ver isso mais na América Central e no Caribe do que no Brasil e na Argentina, vamos dizer assim, né? Em países mais consolidados. A influência dos Estados Unidos, por mais que exista no Brasil e na Argentina, não é tão forte igual no país da América Central, né? Não tivemos aí, vamos dizer assim, não foi tão determinante o peso americano, né, na política externa como é nesses países mais pequenos, né? E, claro, e também que esses tomadores de decisões, não é que existe um cenário que vai levar os tomadores de decisões a mudar de percepção. Isso ocorreu nos casos mais, esses casos da Argentina que eu mencionei, mas esses casos mais extremos, acontece que quem assume o poder já tinha uma ideia política diferente, né? Então, os sandinistas já tinham uma proposta de política exterior antes de tomar o poder. Ao tomar o poder, já era quase que óbvio, já era obrigatório que eles fossem fazer uma mudança na política externa. É a mesma coisa com a Revolução Cubana, né? Por mais que no primeiro ano ali eles ainda mantenham uma relação com os Estados Unidos, a relação vai azedar e eles vão adotar uma política anti-Estados Unidos muito clara, vamos dizer assim, logo depois de um ano, a partir de 60, 61, vamos dizer assim, né? Então, assim, não é que há uma mudança de ideias, né? Uma mudança. O que acontece é que quando os caras tomam o poder, eles já defendiam mudança política diferente. É o caso, por exemplo, do Bolsonaro. Ele já defendia uma política externa, uma relação com o globo diferente do que era a política externa anterior, né? Já existia uma crítica à política externa do PT antes, não é que, olha, teve uma crise, não, acho que a gente vai ter que adaptar, né? Uma mudança brusca de política externa abrangente, extrema, ela vai acontecer quando entra alguém que já tem ideias reformistas bem diferentes das anteriores, né? E aí, passando um pouquinho agora para esse momento de pensar crises, mas das crises presidenciais, né? O que eu analisei de crises aí são geralmente crises com mudanças de regime, né? Mudanças de regimes autoritários, regimes militares para outros tipos de regimes, de ditaduras para democracias, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina também, com Alfonsín, depois com Menem, né? E aí eu passo agora a pesquisar mais o novo tipo de instabilidade política na América Latina, né? É uma literatura toda que vai trabalhar com a ideia de crises presidenciais e rupturas de mandatos presidenciais. O que esses caras dizem, né? Enquanto que tem informações assim, que são muito interessantes, alguns dados assim por cima que eu separei aqui, entre 1907 e 66, houve 105 golpes de Estado na América Latina, né? De 78, desde a terceira onda de redemocratização para cá, foram muito menos, foram 3, né? Assim, golpes militares, né? Ao estilo que a gente conhecia na Guerra Fria, né? Aí, se a gente vai falar se o impeachment do Lula, da Dilma é golpe, eu acho que é outra discussão. Enfim. E aí, a partir da de 78, da terceira onda de democratização, a gente vê que, apesar de só 3 golpes de Estado, a gente teve 19 presidentes removidos por mecanismos legais. Impeachment, ou por uma pressão muito forte pela renúncia, pressão popular, pressão do Congresso, né? Alguns presidentes, vendo que vão ser impeachmentados, saem antes, né? É o caso do Collor. O Collor não chegou a ser impeachmentado, não chegou a ser votado, né? Ele sabia que ia ser impeachmentado e fugiu, né? E renunciou antes, né? Apesar de ser considerado impeachment, houve uma renúncia anterior, né? Então, nesse período, ao invés de golpes de Estado, o que a gente tem visto são essas remoções de presidente por impeachment,
por renúncia durante crise, né? Na Argentina, por exemplo, foram várias renúncias durante crise, né? O De La Rúa, são vários presidentes que saem, principalmente da União Cívica Radical, não é o caso tanto dos peronistas, né? Os peronistas completam os... A Argentina é diferente do Brasil nesse sentido. Os peronistas lá completam os mandatos. Aqui no Brasil é a esquerda que tem dificuldade de terminar o mandato. Ainda que seja questionável chamar os peronistas de esquerda, é um partido de centro. Eu acho que o paralelo mais interessante seria com o PMDB, assim, um partido fisiológico aí que vai englobar o centro, apesar de ultimamente estar mais à esquerda pela identificação com os governos do Kirchner, né, e com o Fernandes agora também. Enfim, além das renúncias também, presidentes interinos que não conseguiram concluir o mandato, né? Importante reforçar também que eles não tratam morte de presidente por causas naturais, isso aí não entra, né? Só quando o mandato é interrompido, né? E aí eu começo a analisar esses casos de impeachment, né? Principalmente o caso do Brasil e do Paraguai. A primeira percepção que eu tinha, a intuição era de que o que houve? Um processo de polarização muito forte anterior ao impeachment e um processo de politização da política externa. E isso foi o responsável pela mudança. Só que na pesquisa empírica eu tive dificuldade de identificar essa polarização. Todo mundo fala, né? O mundo está mais polarizado, tal. Mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou provar que houve mais polarização, né? Então isso é algo muito difícil de ser observado, né, empiricamente. E aí eu fui mais para analisar realmente quais os impactos desse impeachment, né? Qual o impacto doméstico e qual o impacto internacional, né? E aí o que inicialmente, pelo menos analisando o caso da Dilma e do Lula, eu consegui identificar. Primeiro, né? No âmbito doméstico, houve uma mudança na coalizão de governo, né? E aí uma reestruturação das forças políticas com uma nova base de governo. Então, por mais que partidos da base da Dilma tenham migrado para a base do Temer, vamos dizer assim, o centro ou o coração da coalizão era o PSDB e o DEM, né? Então, eram partidos da oposição, vamos dizer assim. E aí, essa coalizão é muito influente na nova política externa, né? Para compor essa coalizão, o Temer vai dar o MRE para o PSDB e o PSDB vai adotar a política externa que eles vinham defendendo já na Comissão de Relações Exteriores do Congresso, do Senado, né? Essa política externa de uma crítica à política externa do PT, né? A ideia de uma abertura econômica, a ideia do afastamento dos governos de esquerda, né? Um processo o que eles chamam até de uma nova política externa. Eu não sei se chegou a ser tão nova assim, né? E eu nem sei se mudou tanto da maneira como eles queriam, né? Apesar de ter havido o distanciamento da Venezuela, questões mais polêmicas e mais politizadas, a mudança foi mais clara, mas em questões mais procedimentais, mais assim, do dia a dia, não houve uma mudança tão forte, apesar do interesse, né? Não conseguiu ser... não conseguiu, vamos dizer assim, implementar essa agenda, né? E aí, o que eu identifiquei é que há essa relação entre crise e a ideia de uma necessidade de mudança, né? Então, o governo Temer, o governo também do Franco, vão entrar com essa ideia de, né, vamos mudar essa política externa ideológica do governo anterior, né? Essa relação com ditaduras comunistas, né? Então tem todo esse discurso, né? E aí é uma forma de legitimar a nova política externa com a necessidade de superar a crise e de se diferenciar do governo anterior. Então tem bastante assim algo que se identifica muito também nos achados de outras da pesquisa de mestrado, né? Que é algo que eu consegui identificar nesses outros casos analisados, né? Então, no âmbito doméstico, existe essa necessidade de mudança e essa necessidade de legitimação, né, da próprio impeachment, né? Vamos dizer assim, o Temer vamos supor, o Temer toma o poder e mantém a política externa do PT, né? Ia gerar contradições dentro da base de apoio e também dos grupos que apoiaram o impeachment, né? Imagina a Fiesp vendo a manutenção da política externa do PT, né? Eu acho que eles iam ficar meio tristes com o patinho deles lá, né? Com o investimento que eles fizeram no patinho. Enfim, né? Então, a própria legitimidade do governo está vinculada a isso, né? Só que, ao analisar o caso do governo do Paraguai, eu vi que o Franco teve uma dificuldade de promover mudanças porque ele encontrou um cenário internacional muito restritivo. E aí eu encontrei a importância de analisar o impacto internacional da crise interna, né? Ou seja, como que os outros países enxergaram o impeachment, né?
E isso é, eu acho, que o diferencial do impeachment da Dilma e o impeachment do Lula. O impeachment da Dilma, apesar de ter tido vários posicionamentos contrários, principalmente dos governos parceiros do PT na América do Sul, dos governos da Onda Rosa, né? No caso do Paraguai, foi muito mais forte, né? O Paraguai foi suspenso do Mercosul, da Unasul, né? Isso não aconteceu com o Brasil, né? Por quê? Porque existe uma visão internacional, uma percepção de legitimidade maior do impeachment da Dilma, né? Enquanto do Lula foi mais questionado. Por quê? Pelo procedimento, né? Foi feito em 24 horas, mal teve direito à defesa, né? Isso tudo, vamos dizer assim, acende o sinal amarelo dos atores internacionais, vamos dizer assim, né? E indiretamente, mas vinculado a isso, tem um fator de poder e de proximidade ideológica também. O poder em que sentido? Olha, os governos do Mercosul, na época, não pensaram duas vezes de suspender o Paraguai, né? Eles teriam tido, vamos dizer assim, a mesma coragem para suspender o Brasil, o parceiro principal país do Mercosul, por exemplo, né? Esse é um primeiro fator, né? E, claro, eles escantearam o Paraguai, aproveitando também para inserir que o Paraguai, o Congresso paraguaio estava barrando a entrada da Venezuela, né? Então teve um interesse político e a questão do poder aí do Paraguai, um país mais fraco, acho que pesou na hora de suspender. E, claro, aí a política externa do Lula vai ser toda no sentido de não, nosso governo é legítimo, não, a gente é contra essa suspensão, não, a gente cumpriu o rito democrático no impeachment, etc, etc, né? Então, a política externa dele foi muito restringida a essa tentativa de se legitimar, né? Enquanto a do Temer foi muito mais livre, teve muito mais possibilidades, pelo Brasil ser mais poderoso, segundo, por essa percepção de maior legitimidade e, por fim, por uma proximidade ideológica. Por quê? Porque o Lugo, o Franco encontrou uma América do Sul ainda dominada pela onda rosa. O Temer não encontrou uma onda do Sul dominada pela onda rosa, né? Então ele já encontrou o MAC, né? Ele já tinha os amiguinhos ali, já estava se formando o grupo de Lima, né? Então não era aquela Unasul toda de centro-esquerda, né? Já era uma América do Sul dividida entre onda rosa e grupo de Lima. Então, assim, ele teve mais alternativas internacionais, né? Então eu coloco que no âmbito internacional a percepção de legitimidade, indiretamente o poder e a proximidade ideológica dos parceiros é o que vai definir, né, as condições desse novo governo implementar essas mudanças que teriam interesse, né? E aí a ideia da tentar analisar as crises presidenciais, né, e as interrupções de mandatos, né, como que ela vai influenciar na política externa. Então tem esse duplo impacto interno, né? E eu acho que é importante entender também, que eu acho que é um tema macro em que está inserido, esse debate que é muito amplo entre, né, uma ideia de binária entre golpes de Estado e impeachment, né, ou uma ideia mais de gradação, né? É mais uma ideia de uma área cinza, né? O que chega a ser um golpe, o que chega a ser um impeachment, né? Há muita discordância, né? O que eu acho que é importante ter em mente é não alargar tanto o conceito de golpe nesse sentido de que pode gerar interpretações equivocadas. Então, eu não acho que é possível ter uma leitura binária tão clara, né? Isso é golpe, isso é impeachment. Eu acho que sempre tem uma área cinzenta ali no meio do caminho que vai gerar muito questionamento, né? Mas eu acho que é importante, quando você faz a pesquisa, você adotar uma rigidez conceitual e definir, olha, eu considero que é golpe ou eu considero impeachment por esses critérios, né? E aí a importância a diferença da análise científica, vamos dizer assim, da análise acadêmica, em colocar esses critérios, em esclarecer para o leitor e defender os seus achados com base nesses critérios, né? Apesar de ter acompanhado, né, no caso do impeachment da Dilma, né, e ter me enojado de como ele ocorreu, né, e de ter gritado golpe na época, na minha análise, eu estou adotando a leitura como um impeachment, né? Eu estou adotando a visão como uma visão de impeachment. A partir desses critérios, os critérios eu tento esclarecer nesse sentido, né? E aí eu defendo nas conclusões de que um paper ainda que está em construção, de que é importante tomar cuidado com o alargamento do conceito de golpe nesse sentido, né? Principalmente na leitura científica. E se, né, é feita uma leitura desses impeachments como golpe, né? E isso, nesse sentido, eu acho que tem análises muito interessantes que vão analisar sobre golpes. Tem o conceito de golpe blando,
tem o conceito de golpe parlamentar, que são análises interessantes, né? Que tem também a importância, e aí, por exemplo, tem a ideia de golpe blando, vai comparar Dilma, Lugo com Zelaya, por exemplo, né? Ao passo que a leitura que eu faço vai considerar que o Zelaya foi golpe de Estado e o impeachment de Dilma não foi, por exemplo, tá? Enfim, passo aí para os comentários da Tati, eu tomei a palavra, falei demais, eu acho que também é mais ou menos isso, tá? Só também, bom, depois acho que a gente faz uma rodada final de conversa aí. Muito, muito interessante, Ítalo, né? Acho que você fez aí uma grande empreitada, né, no doutorado, mapeando, né, um momento tão vasto. Eu fiquei pensando que talvez na hora não tivesse tão claro para você a escolha temporal, mas ela é a escolha temporal que a economia política internacional tem como o período do Império Americano, do imperialismo americano, né? E aí, depois de 2008, a gente tem também uma crise na política internacional, uma mudança muito grande, que é o reposicionamento da China. E eu acho isso fundamental, porque as análises que eu venho fazendo... Bom, primeiro que eu acho que não tem uma distinção tão clara do ponto de vista institucional como você coloca para determinar impeachment ou golpe. Eu acho que a ruptura em si, né, ela nos permite falar em golpe mesmo intelectualmente no Brasil. Não é o tempo, né? Mas é sim a forma do que é que se quer romper do ponto de vista das forças sociais. Eu acho que tem uma coisa aqui que você levanta, que é a polarização, ou seja, você tem uma mudança na base de sustentação desses governos, né? E em como, na minha linguagem, o imperialismo vai acabar atuando. Porque eu acho que ainda que tem essa distinção que é muito clara, alguns autores fazem de que na América Central você tem uma intervenção direta e aqui ela mais branda. Agora a gente não consegue mapear esse brando, o quanto ele é penetrado também na sociedade. Estou pensando aqui, para chegar no golpe de 64, houve muito investimento em propaganda, houve muito investimento dentro da universidade, né, investimento do Departamento de Estado americano, né, da agência internacional, e como é que eles vão, digamos assim, trabalhar para isso. Eu acho que a maior complexidade da sociedade brasileira impõe uma outra tática. Você tem uma mudança de tática, mas a estratégia, né, e a ação dos Estados Unidos acaba sendo grande. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito, né, é quanto a gente tem crises políticas e a política externa. Isso é um tema muito pouco trabalhado, ou seja, no Brasil, está claro que as crises políticas, a de 64 e a de 2016, elas têm como centro a questão distributiva, né, assim, da insatisfação da base. Que sustenta aqueles governos, etc. Mas eu acho que a política externa é sempre um elemento secundário e importante. Ela entrou tanto em 54, no governo do suicídio do Vargas, em 64 e em 2016. Ela entrou como um elemento e ela teve como base de sustentação, né, acho que assim, mudanças na política internacional também, né? Então, o momento da Guerra Fria, e é isso, em 2016, esse momento que acho que quando você está comparando, né, olha, o Paraguai encontra o golpe da América Latina num determinado momento, e é verdade, né, o próprio papel do Brasil ali, para conseguir suspender o Paraguai. Só que isso a suspensão do Paraguai e a entrada da Venezuela, que acaba sendo automática, ela repercute para dentro do Brasil nessa polarização, né, no momento em que surgem mais críticas, né, eu digo, né, acompanho, por exemplo, no que eu chamo de burguesia interna brasileira, ou seja, empresariado brasileiro, vai ter medo dessa politização, da aproximação do anti-imperialismo venezuelano para a imagem do Brasil, para a posição dele em relação aos Estados Unidos. Então, a gente também consegue ver isso de uma maneira muito imbricada, né? E aí, nesse sentido, eu vejo isso, assim, estudar a crise política, a política externa e a mudança na política internacional. Essas três variáveis, elas vão se colocando.
E elas nos colocam, mesmo do ponto de vista, a gente já conversou sobre isso, então não posso falar aqui, né? Eu acho que tem vários estudos, assim, você introduz aqui as variáveis, né? Dos arranjos institucionais, que eu acho que é importante, do sistema partidário, que é uma outra variável, né? Então, como é que isso vai levar às mudanças de regimes e etc. O Brasil caminha para uma mudança de regime, mas ainda é difícil a gente apontar, né, o que o golpe colocou, o que o regime Bolsonaro está colocando. Eu acho que eu defendo que a gente tem um processo de fascistização, mas ainda não é um regime fascista, né? Então é um processo que caminha para isso. Mas aí eu acho que tem um outro setor social, o grupo social que é importante a gente colocar nesses momentos no Brasil, que para você, né, que no nosso campo estuda pouco, que eu acho que aí eu falaria que até mais o encontro do que da ciência política seria o nosso encontro com a sociologia, que eu acho que é o setor médio. As classes médias estiveram muito nas ruas, na Marcha por Deus da Família, né, em 64, e também foram a base do movimento de impeachment no Brasil. E elas reclamavam e elas repetiram frases muito semelhantes, que é do vai embora para Cuba, Brasil não é Cuba, né? Nem o Brasil não é Venezuela, e etc. Então, eu acho que os nossos estudos podem considerar, né, não só os grupos de interesse como os lobbies empresariais, como muitos vão dizer, usando Putin, mas acho que tem um alargamento aí ainda maior, né? Eu tenho orientandos estudando isso, me orientando, e tenho pensado um pouco sobre isso, né? Eu acho que o atual momento que vai dar o fim da onda rosa na América Latina, que é o seu pano de fundo aí do seu estudo, ele tem muito ligado ao conflito Estados Unidos-China. Talvez você vai encontrar também essa variável, assim. Então, o Paraguai consegue, né? Ele vai tanto no momento, talvez, do rompimento com... né, do Lugo e do rompimento da sua centralidade em relação ao Mercosul, ele vai aproveitar também do mercado chinês e dos Estados Unidos. Então, que forma que ele balanceou isso, inclusive? Talvez eles tenham até sido mais habilidosos do que o brasileiro, né, para estarem perdurando. Eles não assumiram o enfrentamento com a China dessa forma. Então, é uma aliança, se reposicionam onde sempre estiveram, porque é um mercado de exportação, mas não vão não vão ir para o enfrentamento com a China. Né? Então, eu acho que são esses alguns elementos aí que me suscitam, né? Que eu acho que é bem interessante de você trazer todo esse estudo. Eu acho que o mais interessante da gente poder acompanhar, para quem depois mesmo for assistir todo o programa, é conseguir ver uma trajetória intelectual, né? O quanto você, a cada momento da sua formação, foi colocando um tijolo a mais e desenvolvendo arcabouços teóricos, que eu acho que é isso que é interessante, e assumindo o que eu acho mais interessante, apesar das discordâncias, mas é assumir a metodologia híbrida, talvez, de não negar, né, os estudos quânticos, que aí quando você está pegando um universo muito grande, é totalmente compreensível o porquê da necessidade de quantificar, de tabular, mas você não desconsidera, né, o quali. Então, isso é raro, porque o que a gente mais vê é como se fosse um fla-flu, né, acadêmico, como se não pudesse ter essa compatibilização. É uma pena, porque acho que cada metodologia tem vantagens e desvantagens, né? O problema da metodologia quantitativa é que tem um custo de entrada muito forte, muito alto, né? E não é algo que tem na formação básica na graduação, né? É algo que é difícil, né, de colocar na graduação, mas acho que quem vai para o nível de pós-graduação é essencial, né? Fazendo alguns comentários sobre a sua fala, eu acho, assim, principalmente quando a gente vai falar de influência dos Estados Unidos, né? Aí, claro, tem as leituras marxistas, acho que são as mais ricas nesse sentido, se a gente falar de imperialismo ou da hegemonia do Gramsci, né? Aí a gente consegue explicar melhor, né, como as elites daqui são cooptadas, né? Como, bom, o governo Bolsonaro é o desenho, né, de como a elite brasileira é cooptada pelos Estados Unidos, né? A gente está vendo gente com a bandeira dos Estados Unidos aí em manifestações patrióticas, né? Então, você tem uma ideia aí
sei lá. Enfim, acho que aí, claro, a minha perspectiva vai mais na análise institucional, né? E aí, claro, da ciência política. Algo que você mencionou, a parte sociológica, também é bastante considerada. Essa literatura que trabalha com interrupção de mandatos presidenciais, ela vai falar que são dois grupos de variáveis que vão definir a queda do presidente. Primeiro, a variável das ruas, que é uma variável sociológica, e eles vão falar que o presidente vai cair sempre quando tem o que eles chamam de uma coalizão carreteira, ou seja, um protesto de coalizão, ou seja, tem que ter participação de setores médios, tem que ter participação de uma série de, vamos dizer assim, eles usam, claro, notícias de jornal, né, mas tem que ter participação de classe média, de classe alta, tem que ter participação de diferentes escolaridades, tem que ter, assim, vamos dizer, uma coalizão que quer a derrubada. E nesse sentido, né, por mais que a esquerda e os movimentos sociais estivessem contra, havia uma ampla coalizão no Brasil a favor da queda da Dilma, né? E por isso ela não se sustentou tão bem. E o outro grupo de variáveis é a variável institucional, que é o quê? A base de apoio no Congresso, né, que eles chamam de escudo legislativo, né? Ou você tem ou você não tem. O que a Dilma aconteceu? Né? Ela perdeu o escudo legislativo dela, né, a partir do segundo mandato. Ela formou uma coalizão que não funcionou, ela sofreu várias derrotas no legislativo, né? E aí era uma questão de tempo. A gente sabia que o Eduardo Cunha, aceitando o pedido de impeachment, a Dilma dificilmente se sustentaria, né? Porque ela não tinha mais esse escudo legislativo. Então, no momento que o PT, os representantes do PT na Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que aceita, né, a denúncia contra o Cunha e ele retribui com a aceitação do pedido de impeachment, aí o bar foi para o brejo, né, nesse momento. Então, eles colocam que todas as quedas presidenciais têm essas duas variáveis aí, né? Mas aí vai, claro, a maioria eles colocam como condições necessárias. A gente vê isso acontecendo na maioria dos casos de interrupção de mandato. E aí, comentando alguns casos mais recentes, né, cabe, né, revisitar essas teorias, né? Então a gente pode falar primeiro da Bolívia, né? A Bolívia, na minha opinião, foi um caso de golpe de Estado, né? A gente vê que não assumiu. Primeiro que, claro, foi o Evo renunciou, né? Mas uma forte pressão política, uma forte pressão militar e policial, né? Nesse sentido, tem uma característica muito parecida com o bolsonarismo, né? As forças policiais estavam aí apoiando a queda dele com forte violência nas ruas, né? E assumindo o poder uma pessoa X, né? Ela não estava, vamos dizer assim, na fila, né? Não foi igual aqui que assumiu o Temer, o vice, né? Não, lá assumiu. Houve a renúncia do vice também, né? Mas assim, ela não estava na lista, não era presidente do Senado, né? Então assume uma pessoa e a gente viu como isso causou uma mudança drástica na política externa, né? Ela se aproxima do Brasil de Bolsonaro, né? Ela também tem uma política de negação à política externa anterior do governo do Evo Morales, né? Que era algo também. E o Evo Morales era muito habilidoso em política externa, né? Ele conseguia, mesmo no cenário ali, nesse cenário de polarização, ele foi na posse do Bolsonaro, do Fernandes, né? Ele é um cara que transitava, né? Então ele era, mesmo assim, essa oposição que toma poder acusando ele, né? De ter uma política ideológica, promovendo uma mudança drástica, né? Outros casos, o Pinheira, por exemplo, né? O Pinheira se manteve, né? Em outros países, talvez ele teria caído, né? Foi uma coalizão cajeteira muito forte, né? E aí, claro, ele tem também maioria no Congresso, e isso talvez tenha sido determinante para ele se manter, mas ele não cedeu à pressão das ruas e renunciou, né? E aí também acho que conta a estabilidade da democracia chilena nesse sentido, né? Eles não tiveram nenhum caso de interrupção de mandato presidencial desde a redemocratização, do final do regime do Pinochet, né? Então, nesse sentido, Uruguai e Chile são exceções na América do Sul, né? São países em que o sistema de partidos está mais estável, institucionalizado, há maior estabilidade política, né? Por mais que a gente vê uma alternância entre Concertación, entre Bachelet e Pinheiro, a gente vê relativa à continuidade em várias características da política externa, né? Não é que o Pinheiro assumiu o poder e se distanciou totalmente do Chaves,
né, adotou uma política anti-Alba, né? Ele ainda, apesar dos atritos, ele ainda conseguiu manter convivência, né? Ele também não se distancia de outros governos de esquerda, né? Uma relativa continuidade. E o último, assim, uma menção honrosa ao caso do Bolsonaro, né? O Bolsonaro há uma maior perspectiva de derrubar ele no sentido dele ter radicalizado e dele ter ido cada vez mais se distanciado, se isolado junto com essa base de apoio dele. Isso aconteceu desde a pandemia e talvez devido à pandemia. Então, nesse sentido, é difícil de analisar porque a gente não pode ver por grandes protestos devido à pandemia também. Então, a gente não pode ver a esquerda na rua ou até uma coalizão de esquerda, centro, querendo a queda do Bolsonaro devido à pandemia, né? E a radicalização dele tem relação com a questão da polarização frente à questão do isolamento social ou não, a cloroquina ou não, etc, etc. Né? Mas o que eu acho que pode ser, pode haver de perspectiva é que se cair o Bolsonaro, haverá mudança da política externa. Né? Eu não vejo como essa... Claro que, né, a meu ver, a política externa do Bolsonaro é a mais ideológica da história do Brasil e é o ponto mais fora da curva da política externa brasileira. Né? Então, já nesse sentido, a saída dele significa uma mudança da política externa. Né? E aí, pensando num governo do Mourão, por exemplo, eu vejo um governo apoiado em DEM, em PSDB, né, em Partido Novo, em governos que apoiam no legislativo iniciativas do governo Bolsonaro, mas que formariam uma nova coalizão ou uma alternativa ao governo Bolsonaro, e que aí voltaria a uma política externa mais próxima do que seria a política externa do Temer. Né? Não seria um retorno à política externa aos moldes do PT, mas uma política externa ao modo do Temer, que, apesar de ter se diferenciado da política do PT, não era uma anomalia na história da política externa brasileira, como é o que a gente tem visto agora no governo Bolsonaro. Muito bem. Bom, completamos aqui já 1h30 de programa, foi muito interessante, agradeço muito em nome da UFABC a sua presença conosco. Espero que em outros momentos a gente continue dialogando e, sobretudo, que a gente possa haver uma mudança nessa política externa, né? E te chamar, então, para nos ajudar e analisar um pouco essas alterações e etc. Obrigada. Maravilha. Bom, agradeço muito o convite. É muito bom ser isolamento, bater um papo, né, compartilhar ideias, né, daquilo que a gente ama estudar, pesquisar, né. Eu gostaria também, quem quiser, né, às vezes algum texto que eu mencionei, algum tema que eu mencionei, tem interesse em literatura, pode mandar um e-mail, italo@uft.edu.br, bem facinho, italo@uft.edu.br. A gente entra em contato, quiser trocar ideias também sobre a minha pesquisa, ou tem interesse em algum tema, eu posso passar alguma literatura, tá? Também, né, todos pelo menos os artigos publicados, né, são todos livre acesso, né, essa é uma maravilha também da academia aqui no Brasil, né, a maioria do material das principais revistas estão disponíveis no Cielo, que é uma maravilha, né, então a gente ainda tem esse livre acesso à pesquisa no Brasil. Não é o mesmo caso com produção em outros países, principalmente nas produções aí mais maior destaque internacional, principalmente oriundas dos Estados Unidos, né, em termos de análise política externa, de relações internacionais, especificamente. Enfim, tá tudo aí online, aberto. Quem quiser chama, a gente troca uma ideia. Obrigado. Estou muito interessado no trabalho aí da UFABC, né? Eu vejo com muito contente, né, o interesse de análise política externa na América Latina que está surgindo, que tem se desenvolvido na UFABC, né, na UERJ, eu acho que também está se desenvolvendo bastante, muito interessante, também está ganhando espaço em outros programas consolidados, igual Santiago Dantas, o pessoal lá da Unila também trabalhando com o tema. Então, assim, eu fico muito contente em ver essa área crescendo no Brasil, não é novidade, mas eu acho que a gente avançou muito nos últimos 10, 20 anos, nos últimos 10 anos principalmente, que a gente teve mais acesso à pesquisa, mas vamos ver quais vão ser os impactos. A gente sabe que esses cortes já estão impactando, né? Então vamos ver daqui 5 anos como que isso vai ter afetado a nossa produção, a nossa internacionalização. Enfim, muito gostoso trocar ideias. Quem quiser, entre em contato com vocês aí da ABC, UFABC, eu também vou ter um contato aí. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.
Obrigada, até mais. Tchau. Tchau, falou.